que Jesus fez? Quando morreu na cruz, sacrificou-se por nós. Ele, através do sacrifício que fez, ele nos resgatou do império das trevas. Então, através de Jesus, o ser humano consegue, só através dele, consegue sair de uma vida de trevas, consegue sair das mãos do diabo, consegue sair de uma vida de sofrimento, consegue sair de uma vida de pecado, consegue sair de uma vida infeliz, consegue sair de uma vida que condiz com as trevas. Então, quando a pessoa se diz uma pessoa cristã e continua vivendo em trevas, ela continua em trevas, continua de repente escravizada pelo pecado, ela continua no pecado, ela continua de repente oprimida por demônios, ela continua escravizada pelos enganos desse mundo. Quando a pessoa permanece vivendo em trevas, é sinal de que ela ainda não creu, ou não se voltou 100% para o Senhor Jesus. Porque quando a pessoa toma essa decisão, eu vou me voltar 100% para Ele, porque eu creio nele de todo o meu coração. O que essa fé traz? Ela traz exatamente isso. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quer dizer, essa fé e essa entrega faz com que a pessoa fique livre das trevas. Vivemos num mundo cheio de demônios, vivemos num mundo de trevas, mas as trevas não têm domínio sobre nós, as trevas não prevalecem sobre nós. Qualquer coisa que condiz com as trevas não tem nenhuma autoridade, não tem nenhuma força sobre nós. Vivemos num mundo cheio de demônios, num mundo cheio de pecado, injustiça, corrupção, demônios, desgraça, tanta coisa ruim. Mas por causa da nossa fé e entrega ao Senhor Jesus, o que acontece? Nós somos resgatados do império das trevas. A pessoa pode chegar, está conhecendo Jesus agora, e vem em trevas. A vida da pessoa é trevas, está cheia de pecados, está oprimida, está viciada, está perturbada, está cheia de coisa, está cheia de trevas na vida. Se a pessoa passa a crer no sacrifício que Jesus fez e se entrega de todo o coração 100%, eu creio e me entrego para Ele, o que acontece? A partir dali as trevas não têm mais domínio sobre a pessoa. Ela vai se libertar dos demônios, ela vai sair daquela vida de pecados, aquela vida de sofrimentos que ela vem carregando, aquilo vai acabar. Ela vai poder dizer: vivemos ainda no mundo de trevas, cheio de demônios, mas nenhum deles, nada que condiz com as trevas tem domínio sobre nós. Então, se você está aqui, você ainda vivo uma vida de pecados, tenho vindo à igreja, mas permaneço no pecado, venho à igreja, mas ainda estou escravizado pelo vício, fumo, bebo, tenho ódio, vivo uma vida de sofrimento, vivo uma vida de opressão, então você ainda está preso pelo império das trevas. A sua vida ainda é de trevas.
que eu tenho que fazer, bispo? Crer no sacrifício que ele fez e pegar a sua vida e entregar 100% ao Senhor Jesus. Não é ficar na igreja com um pé em Jesus e um pé no mundo, aí não dá, aí vai continuar em trevas. Porque quando há uma fé e uma entrega, essa palavra se cumpre. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cheio de demônios o mundo que vivemos, milhões e milhões e milhões e milhões de demônios trabalhando por todos os lados, mas por causa de Jesus, as trevas não têm autoridade sobre nós, nenhuma força sobre nós. Embora ainda estamos vivendo nesse mundo, mas ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vivemos no mundo de trevas, mas desfrutamos do reino de Deus. Podemos desfrutar de todas as bênçãos do reino de Deus. Por quê? Por causa do sacrifício que ele fez. Amém? Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então, se a pessoa diz, ainda vive uma vida totalmente errada, quer dizer, o pecado tem a ver com as trevas. Vivo uma vida de opressão, ainda dependo de um cigarro, dependo do álcool, ainda estou oprimido, vivo uma vida de perturbações. Então, o que você precisa fazer? Crer no que Jesus fez, no sacrifício que ele fez. E também pegar a sua vida 100% e entregar a ele, fazer dele o seu Senhor. Essa palavra vai se cumprir na sua vida, como se cumpriu na vida de tantas pessoas. Ele resgata a pessoa do império das trevas. O versículo seguinte diz: essas são bênçãos espirituais. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus, ele veio a ser o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Por causa do sacrifício que ele fez, e foi perfeito, e ele não cometeu nenhum pecado, ele não podia ter nenhum pecado, porque se ele tivesse cometido um único pecado, o sacrifício dele seria inútil. Mas o sacrifício dele foi perfeito. E porque o sacrifício dele foi perfeito, ele se tornou o autor da salvação eterna. Ninguém consegue a vida eterna se não for através do Senhor Jesus. Ninguém. Não há ninguém que possa dizer: eu consegui, eu vou conseguir a salvação eterna porque eu sou uma boa pessoa, eu faço muito bem para os outros, eu sou uma pessoa muito honesta. Não. A salvação não vem pelos nossos méritos. Ela vem através do Senhor Jesus. O que ele fez na cruz tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe... O que está escrito? Obedece. Quer dizer, não adianta a pessoa apenas dizer: eu creio em Jesus, eu conheço Jesus, já ouvi falar de Jesus. Não. A salvação vem para aqueles que creem nele e lhe obedecem. Então ele se tornou o autor da salvação eterna. Só é possível alguém conquistar a vida eterna na presença de Deus, viver a vida eterna na presença de Deus, somente através do Senhor Jesus. Ninguém mais pode tornar isso possível. Ele se tornou o autor da salvação eterna. Hebreus 5, versículo 9. O versículo seguinte diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Antes de ser preso
e crucificado, Jesus reuniu os seus discípulos. Pegou o pão, pegou o cálice e fez essa promessa, dizendo: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O corpo de Jesus, o sangue de Jesus, simbolizado pelo pão, simbolizado pelo cálice. O que isso significa? Significa que, simplesmente pelo fato da pessoa comer o pão e beber o cálice na reunião, ela já está salva e ela tem direito à vida eterna? Não. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos afirmando que, além de crermos nele, andamos em comunhão com ele. Comer o pão, beber o cálice, é sinônimo de comunhão, relacionamento. Então, quando ele disse: quem comer da minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Traduzindo isso, Jesus quis dizer: quem andar em comunhão comigo, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no mesmo dia, mesmo que a pessoa morra fisicamente, antes que Jesus venha, porque Jesus virá. Então o cristão morreu hoje, ou morreu anteriormente, ou se ele morrer futuramente, antes que Jesus venha, ele morre fisicamente, o corpo dele é sepultado, mas o seu espírito vai para a presença de Deus e permanece esperando a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, antes de nós, os vivos, os que estiverem vivos, serem arrebatados, os que morreram com ele fisicamente, mas que se mantiverem em comunhão com ele, esses vão ressuscitar primeiro, receberão um corpo incorruptível, ressuscitarão primeiro, logo em seguida acontecerá o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Ora, quantas pessoas se dizem cristãs e fogem da Santa Ceia? Fogem da Santa Ceia. É uma vergonha, eles fogem da Santa Ceia. Se você disser domingo tem a Santa Ceia, eles arrumam um jeitinho de não vir na igreja, de fugir da Santa Ceia. Por quê? Porque existem aqueles que não vivem a palavra de Deus e não vivem em comunhão com Jesus. E a pessoa sabe que a Santa Ceia, ela não se pode participar da Santa Ceia de qualquer jeito. Não se pode participar da Santa Ceia em pecado, com mágoa, com a vida errada, vivendo de qualquer jeito. A Santa Ceia foi instituída por Jesus e ela substituiu a Páscoa. A Páscoa é a comemoração da libertação do Egito espiritual. Os judeus comemoram a Páscoa todos os anos. Jesus veio, tornou-se o Cordeiro perfeito. Não precisou-se mais matar animais para comemorar a libertação, porque ele tornou-se esse Cordeiro. O que ele fez? Ele substituiu aquele ritual que acontecia na Páscoa, foi modificado pela Santa Ceia. Então, quando o cristão come do pão, bebe do cálice, ele está comemorando diante de Deus
a libertação dele. Ele se libertou desse mundo de escravidão, de engano. Sair do pecado, sair da mentira, sair da corrupção, sair do engano. Jesus me libertou do pecado, da mentira, do engano, e agora eu posso comer da sua carne e beber do seu sangue, simbolizados pelo pão e pelo cálice. É uma comemoração e também uma atitude, uma demonstração de fé de que a pessoa está vivendo em comunhão com Jesus. Ora, quando o cristão vive uma vida mais ou menos com Deus, às vezes a pessoa conhece Jesus, está cheia de mágoa, não teve capacidade para perdoar, está com mágoa. Às vezes a pessoa conhece Jesus e continua mentindo, continua prostituindo, continua adulterando. Às vezes a pessoa conhece Jesus, continua vivendo uma vida desonesta. Quer dizer, essa pessoa ainda continua escravizada por esse mundo, por esse Egito espiritual. E se ela vive em pecado, se ela vive uma vida desonesta, se ela vive com o coração sujo, se ela vive uma vida de qualquer forma, significa que ela não está tendo uma verdadeira comunhão com Jesus. Eu não sei nas outras igrejas como é que funciona, mas a gente explica: olha, você não pode participar da Santa Ceia indignamente. Participar indignamente significa participar com a vida errada, com a vida de pecado, com o coração sujo, vivendo de qualquer forma. Não, ninguém é perfeito. Uma coisa é ter defeitos, outra coisa é viver em pecados. A pessoa vivendo uma vida limpa, correta diante de Deus, então ela, no dia da Santa Ceia, ela vai comer o pão, ela vai beber o cálice, ela está comemorando: graças a Deus, Jesus me libertou daquele Egito espiritual que eu vivia, e eu estou demonstrando que eu permaneço em comunhão com Ele. Então, todas as vezes que participamos da Santa Ceia, estamos comemorando a nossa libertação e, por outro lado, demonstrando que vivemos em comunhão com Ele. Essa comunhão permanente com Ele é que vai garantir a vida eterna. E se a pessoa morrer fisicamente antes que Ele venha, não tem problema nenhum. O corpo é sepultado, mas o espírito é conduzido pelos anjos de Deus para a presença de Deus e vai para um lugar que a Bíblia chama de paraíso, e fica em consolo, aguardando a vinda de Jesus, e tudo consciente. O contrário de quando uma pessoa morre sem salvação, imediatamente é conduzida ao inferno pelos demônios. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é só pegar o pedacinho de pão, pôr na boca, beber o cálice e dizer: já estou salvo. Não. Aqui ele está falando de comunhão com Ele. E eu ressuscitarei no último dia. João 6,54.